Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Antes de começar a falar, galera, minha voz não está muito maneira, não sei se estou ficando resfriado, se estou ficando com gripe, minha voz está arranhando muito, então não vou falar muito alto, como eu tenho um tom muito alto, eu vou tentar falar baixo para não prejudicar mais a garganta, que não tá maneira. Mas vamos lá. Tá feia a coisa, eu vou até tomar água para dar uma hidratada nas cordas vocais. Bom, vamos lá. Final de semana, temos aí a 19ª rodada do Brasileirão 2018. Última rodada do retorno, né? Simbolicamente o retorno. Simbolicamente não, o retorno não, do turno. Última rodada do turno. A próxima rodada começa o retorno. E aí temos aí o título simbólico desse turno, que a princípio, pela tabela que daqui a pouco a gente vai bater um papo, a princípio, acredito eu, que fique com o São Paulo. Fique com o São Paulo esse primeiro turno. Bom, mas futebol é futebol e pode acontecer qualquer coisa. Essa rodada, meus amigos, todos os times poderão ir completos, com exceção do Santos. Quer dizer, exceção em termos, por quê? Porque o Santos tem um jogo no meio de semana pela Libertadores. Foi o único que naquela semana onde todo mundo jogou pela Libertadores, ele não jogou. Ficou o jogo para o dia 21. Consequentemente, ele vai poupar ou não vai poupar? A situação do Santos, sinceramente, não é de poupar ninguém. Principalmente no Campeonato Brasileiro. A situação do Santos é complicada. Ele tem que somar pontos. Então, se alguém tivesse a condição, eu vou poupar porque eu tenho jogo importante na semana, só tem o Santos. Não tem nem jogo nem da Copa do Brasil, e nem da Sul-Americana, e nem da Libertadores por restante dos times. Apenas o Santos. E os times vão completo com o que tem. Porque pode ter jogador machucado ou jogadores suspensos. Bom, vou dar uma olhadinha aqui rápida. Esses jogadores suspensos, vamos ver. Teremos aí no Campeonato Brasileiro jogos sábado, né? Temos aí sábado, temos Santos Sport, que daqui a pouco a gente comenta no sábado. Tem do Santos Diogo Vitor por doping, no Sport não tem ninguém. Saiu aqui, rapaz. No Corinthians e Grêmio tem o Cássio, que está suspenso pelo Corinthians, e o goleiro Paulo Vitor, os dois goleiros. Paulo Vitor reserva no Grêmio e o Cássio titular. Eles estão suspensos. No Atlético Paranaense e Flamengo, no Atlético Paranaense não tem ninguém suspenso. E no Flamengo tem o Henrique Dourado. Internacional e Paraná, no Inter tem o Victor Cuesta, o zagueiro. E no Paraná, Kleber Reis, que é o zagueiro, e o Alex Santana. No Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro tem o meia Arrascaeta, muito importante para o Cruzeiro, está suspenso. E no Bahia, o zagueiro Thiago e o meia Regis. Vitória e Palmeiras, temos ninguém. Não tem ninguém suspenso, nem Vitória e nem Palmeiras. Botafogo tem o Matheus Fernandes, o meia, e o Marcinho. Aí já começa a dar uma complicada. Começa a dar uma complicada, Matheus Fernandes e Marcinho. E no Atlético Mineiro, o Elias. O meia Elias está suspenso. América Mineiro e Fluminense não tem ninguém suspenso. No São Paulo e Chapecoense. São Paulo, time completo. Ninguém suspenso. E na Chapecoense, o zagueiro Moisés Ribeiro e o meia Barreto. E o último jogo, que é na segunda-feira, do Vasco da Gama, teremos apenas o Pedro Ken, do Ceará, que está suspenso. Meus amigos aqui do Rio,
Temos o Vasco jogando na segunda, Fluminense jogando no domingo fora de casa, Botafogo jogando no domingo em casa e o Flamengo jogando no domingo fora de casa. Ou seja, temos de novo aqui por Rio 2 times em casa e 2 times fora de casa. Em casa joga Botafogo e Vasco, jogam em casa, e fora de casa a dupla Fla-Flu. Vamos lá fazer um apanhadão dessa 19ª rodada. Bom, essa 19ª rodada começamos com Santos e Sport. 2 times na parte de baixo da tabela. Onde eu falei aqui, vou até dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações aqui, galera, rapidinho. Santos em 17º colocado, Sport 14º. Bom, Santos com 18, Sport com 20. Uma briga direta. Uma briga direta. O Sport vem aí de não conseguindo engrenar, sempre batendo ali na porta do Z4, não consegue dar uma sequência. E o Santos com o Cuca fez um jogo onde ele ganhou fora de casa do Cruzeiro pela Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, perdeu feiamente nos pênaltis, perdeu todos os pênaltis, né? Foi desclassificado na Copa do Brasil. Sinceramente, a Copa do Brasil está dando um dinheiro muito alto, mas eu não sei se valeria a pena o Santos ficar se dividindo tanto com essa posição no Campeonato Brasileiro. É só uma visão. Então o Santos vai jogar contra o Sport em casa, uma briga direta. Se o Santos ganha, ele troca de posição com o Sport. Ele passa o Sport? Passa o Sport. Ele fica com 21 pontos e o Sport com 20. O Cuca está tentando encontrar um padrão ali para esse time. Sabe que tem problemas, principalmente no meio de campo. Ele está tentando consertar, mas tem que se dar tempo ao tempo. Se não der tempo, fica muito difícil. Se vai fazer igual alguns times estão fazendo aí, que não tem certeza de quem contrata, vou dar exemplo. Botafogo contratou o treinador Paquetá, o cara com 5, 3 jogos, sei lá, mandaram o cara embora. O Jorginho no Vasco com 10 jogos. Mas quando chegar do Vasco eu falo. Então tem que dar tempo ao Cuca. Todo mundo conhece, já foi campeão. Tem uma bagagem maior para suportar isso. Então ele tem que fazer o trabalho. E esta vitória em cima do Cruzeiro fora de casa provavelmente vai dar uma cancha, faz a autoestima do jogador melhorar. Um jogo desse, mesmo sendo desclassificado pela Copa do Brasil, mas a gente está falando do jogo, não da desclassificação. Do jogo, esquece os pênaltis. Do jogo, ganhou do Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro é completo. Então, dá uma moral, dá um norte para os jogadores. Pô, a gente pode, a gente consegue. Então, o Santos vai com essa moral de ter conseguido a vitória. É óbvio que o Cruzeiro perdeu inúmeras chances no jogo. Mas, para esse momento do Santos, essa vitória serve de alento para dar um gás a mais aos jogadores. Então joga Santos Sport no sábado, abrindo a rodada. Jogo complicado. Complicado que o Santos precisa de ponto. O Sport precisa de ponto. Se o Sport perder, troca de lugar com o Santos. Os times Sport, Vitória, Bahia. O Bahia que está começando a sair na nossa região norte, nordeste, pô, tem que se reerguer. Porque senão daqui a pouco começa a cair e não teremos ninguém, cara. Então, e são times de tradição. O Sport já foi campeão várias vezes. Então, a gente sabe que o dinheiro fica meio apertado, mas tem que tentar dar uma melhorada.
É um jogo muito difícil para o Sport, muito difícil para o Sport. O time do Santos não vem no bom momento, está tentando se encontrar, mas o time do Santos tem qualidade, está precisando se encontrar, mas tem qualidade. Então é um jogo ali onde o Sport, acredito eu, que o Sport vai tentar de qualquer maneira ali tirar pelo menos um pontinho, que um pontinho o Santos continua atrás do Sport. Não pode perder. No sábado ainda teremos um jogão, Corinthians e Grêmio. O Corinthians, que se classificou na Copa do Brasil, ganhou da Chapecoense de 1-0, aonde o Jadson e o treinador não se entenderam, né? O treinador falou, não, ele bateu para fazer o gol. O cara que bateu, não, eu fui cruzar a bola, pô. Tem que... Eu sei que o treinador queria dar uma moral pro jogador do Corinthians, mas, porra, tava na cara que ele não bateu pro gol. Tava na cara. Ficou lógico que ele não bateu pro gol. E aí o Jadson foi honesto. Não, eu não bati pro gol. Eu fui cruzar no segundo pau. Só que a bola pegou uma curva e cobriu o goleiro. E o Corinthians, que vem de altos e baixos dentro da partida, o time do Corinthians oscila muito dentro da partida. Não é aquele time do ano passado que tinha uma marcação muito arrumada, muito ajustada, apesar do time do Corinthians ser um time reativo, um time que joga um pouco mais no contra-ataque, ele não faz aquela marcação segura que fazia no passado, ele dá muito espaço. E vai jogar contra um Grêmio, que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo, perdeu para o Flamengo no Maracanã de 1-0, mas fez um grande jogo contra o Flamengo, um grande jogo, mas teve essa deficiência o Grêmio de não conseguir marcar, não conseguir fazer o gol. Teve a posse de bola, girou para um lado, girou para o outro, chutou, mas teve dificuldade de chegar dentro da área. Teve muita dificuldade de fazer isso. Então, isso aí é um lance que o Portaluppi tem que trabalhar no Grêmio quando pegar esses times mais fechados. Eu, sinceramente, o jogo é em São Paulo. Eu duvido muito que o Corinthians vai se abrir para jogar contra o Grêmio. Duvido muito. Porque ele sabe que se abrir... parabéns, meu amigo gremista aí, ó. Parabéns ao Everton, que foi convocado. Vocês vão me perguntar, mas galera, você vai fazer um vídeo sobre a convocação? Vou. Eu estou escutando um monte de coisa sobre a convocação, então eu vou fazer um vídeo sobre a convocação sim da seleção brasileira e coloco no canal. Everton, justo, muito justo a convocação dele. Vai estar empolgado. O time do Grêmio, não tem como não negar, é melhor do que o time do Corinthians. Trabalha melhor a bola, gosta de ficar com a bola, gosta de fazer a bola rodar, mas tem uma certa dificuldade de entrar nas defesas. Principalmente quando o Luan não joga bem. O Renato tem que encontrar ali uma peça de substituição para o Luan. Porque quando o Luan não está bem, tem muita dificuldade, fica muito limitado. Porque aí fica o Michael Jailson ou Cícero, que não tem essa criação toda. Fica o Ramiro por um lado, de repente, pode ser colocando o Ramiro por dentro no lugar do Luan, se ele não estiver bem, e colocar alguém aberto pelo outro lado, o Marinho, alguma coisa assim. E um outro detalhe que eu também não consigo entender, meu amigo gremista, é porque o André é titular. Sinceramente, não consigo entender porque o André é titular. Mas é um jogo, não vai ser fácil para o Grêmio, mas nitidamente o Grêmio tem mais time. E o Grêmio vai querer mostrar agora como o Grêmio está só na Libertadores, está na Libertadores e no Campeonato Brasileiro ele está em 4º lugar, ele vai querer postar suas fichas todas também no Campeonato Brasileiro, ele está em 4º lugar. Então, todo ponto será bem-vindo. Então, o foco também do Grêmio vai ser no Campeonato Brasileiro. O próprio Renato já falou isso. E tem condições sim de chegar lá na arena do Corinthians e ganhar. E o Corinthians? Bom, o Corinthians tem o Fagner, que foi convocado, lateral direito, é homem de confiança aí do Tite, parabéns também. Alguns questionam o Fagner, uns gostam, outros não gostam. Eu particularmente não gosto muito do futebol do Fagner. Minha opinião,
nada pessoal. Vai falar, porque você é do Rio, porque ele machucou o jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo ficou um ano parado por causa da entrada dele. Também tem isso, mas não é por causa disso. É estilo de futebol, tá? Que eu penso, é o estilo, eu não morro de amor. Mas ele não é ruim, ele é um bom lateral, lógico que é um bom lateral. Mas eu estou falando de características, eu não gosto. Eu gosto de lateral um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Porque o lateral um pouco mais alto, ele ajuda na defesa também. O lateral baixinho, ele tem muita dificuldade, acaba tomando muita bola nas costas e na hora de marcação dentro da área, ele se complica, porque aí o atacante que é mais alto vai cair justamente em cima desse lateral que é mais baixo. Então eu prefiro um lateral mais alto. É uma questão de gosto, tá? O Corinthians, se ele quiser ganhar do Grêmio, ele tem duas opções. Ou ele dá a bola pro Grêmio e tenta sair no contra-ataque, mas aí a torcida pode pegar no pé do Grêmio, do Corinthians. Tá jogando em casa e não ataca. Ou tentar fazer um pouco diferente do que realmente o Corinthians faz. Ir para cima do Grêmio, tentar marcar em cima. O problema é que o Grêmio tem muita qualidade na saída de bola. E tem jogadores rápidos, principalmente o Everton. Então, é um jogo para ser estudado pelo treinador do Corinthians. Um jogo bom de se ver, que eu vou ver. Eu vou ver esse jogo. É um jogo parelho, pode dar qualquer resultado. Não vai ser surpresa se o Corinthians ganhar, não vai ser surpresa se o Grêmio ganhar, não vai ser surpresa se der empate. Mas é lógico, na minha opinião, time por time, o do Grêmio é melhor, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil. Mas vamos lá, com todo o respeito que merece, mas o Corinthians jogou contra a Chapecoense. O Grêmio jogou contra o Flamengo. Então, vamos colocar na balança aí, infelizmente, a Chapecoense não vive um bom momento. O seu time é mais fraco do que o do ano passado. Então, e o Corinthians ganhou de 1-0 em casa e 1-0 lá. Então, não teve uma predominância tão grande sobre a Chapecoense. Então, é um jogo bem complicado. Teremos também, aí já no domingo, Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento, o Flamengo é o segundo colocado. O Atlético Paranaense tá aqui, ó. Tá com 15 pontos. O Atlético Paranaense vai jogar em casa, se classificou na Sul-Americana, fez um bom jogo pela Sul-Americana. Tem aí 15 pontos. Se ele ganha do Flamengo, ele vai a 18 pontos. Ele tem que torcer para o Santos perder, porque se o Santos empatar, ele continua na zona de rebaixamento. Continua. Então a probabilidade do Atlético Paranaense sair da zona de rebaixamento não é das maiores, principalmente que o Santos joga em casa contra o Sport, pode acontecer. Mas, de repente, pelo critério ali, as vitórias, se ganhar, ficar com 4, empate ficar com 6, saldo de gols, o do Atlético Paranaense é melhor, mas os empates, o Santos tem mais... Não, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, só que o Santos tem menos 5 e o Atlético Paranaense menos 2. Eu acho que se o Atlético Paranaense ganhar e o Santos perder, pelos cálculos que eu acho que o Atlético Paranaense sai. Então ele tem que fazer o dele em casa. Tem que propor o jogo. Não pode se abrir desesperadamente para jogar contra o Flamengo. O Flamengo está empolgado. O Flamengo também vive de altos e baixos. Fez um jogaço contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, primeiro jogo. Depois fez um péssimo jogo contra o reserva do Grêmio, tomou uma pancada contra o Cruzeiro. Aí foi jogar contra o Cruzeiro de novo. Ganhou de 1-0, mais ou menos ali, não jogando muito bem. Aí foi jogar contra o Grêmio. Fez um gol, conseguiu se segurar, marcou bem na defesa, ganhou, se classificou, empolgou. E tem o Paquetá, que foi convocado. Muito merecida a convocação do Paquetá. Então o Flamengo, todo mundo sabe como o Flamengo joga. Pode ter algumas mudanças ali? Até acredito que tenha. Porque como não tem o Henrique Dourado, ele pode fazer algumas mudanças. Como ele já falou que pode botar o Vitinho por dentro,
junto com o Marlos Moreno, ele pode fazer um teste nesse jogo com um Vitinho de centroavante e o Marlos Moreno aberto pela ponta, com o Marlos Moreno pelo lado esquerdo, Everton pelo lado direito, o Vitinho de centroavante, deixando o Uribe no banco. É uma dessas características que pode acontecer. O Atlético Paranaense tem que tomar muito cuidado com o time do Flamengo, que toca muito bem a bola. E não dá espaço. Não dá espaço. O Atlético Paranaense tem que ganhar. Tem que ganhar. Não interessa o adversário. O Atlético Paranaense tem que ganhar. E o Flamengo tem que ganhar para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Está ali em segundo lugar, um ponto atrás do Inter, do São Paulo, desculpa. Tem que ganhar. É um jogo complicado, mas não é impossível se ganhar. Então, é um jogo bom para se ver também. Teremos Inter e Paraná. O terceiro colocado contra o Lanterna. Fez um partidaço o Inter contra o Fluminense. Vai jogar empolgado. Contra... Não vai ter o zagueiro Victor Cuesta. Paraná é um dos times mais fracos no brasileiro, se não for o mais fraco. E nesse jogo, sinceramente, não tem nem muito o que comentar. O Inter é franco favorito. Provavelmente o Paraná vai jogar com os 11 atrás para tentar, quem sabe, empate. Tentar uma bolinha ali. Bolinha sorrateira ali, fazer um gol, se fechar em Copas e tentar pelo menos um ponto. O Inter tem mais time, está empolgado, está em terceiro colocado, quer terminar o turno em segundo, tem possibilidade, que o Flamengo está jogando fora de casa, o Inter em casa. Então acredito que o Inter não é que vai ter facilidade, mas o Inter é grande favorito contra o Paraná. E sinceramente, a meu ver, se tiver até empate nesse jogo, vai ser surpreendente. A meu ver, vai ser surpreendente. Esse jogo vai ser 11 horas da manhã. Teremos Cruzeiro e Bahia à tarde. Jogão. Adoro ver o Bahia jogar. Adoro. O Cruzeiro não tem o Arrascaeta ali no meio. O Cruzeiro está ali no meio da tabela. Esse período aí dessa semana não tem jogo nenhum, nem por Copa do Brasil, nem por Libertadores. Então ele pode colocar o time inteiro para somar ponto, para encostar mais na parte de cima da tabela, porque senão daqui a pouco o Cruzeiro começa a ficar longe também na parte de cima da tabela, e se não conseguir ganhar a Copa do Brasil, ele não se classifica para a Libertadores de 2019. E se ele não conseguir nada na Libertadores também, ele não consegue se classificar para a Libertadores. Então vai ter o Campeonato Brasileiro. E se ele deixar a parte de cima se distanciar muito, fica complicado para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um bom time, se atrapalha algumas vezes no seu esquema ali, porque é um time que vira e mexe, ele joga muito atrás, saindo no contra-ataque, mas ele vai jogar em casa, contra o Bahia. Provavelmente ele vai querer mandar no jogo, vai querer propor o jogo. Só que o Cruzeiro tem que tomar cuidado com o Bahia. O time do Bahia é um time que toca muito bem a bola, tem muita velocidade, e para mim o Bahia tinha que estar entre os 8 primeiros. Porque o time do Bahia é muito melhor que um monte de time que está na parte de cima da tabela. É um jogo complicado para os dois. Tem um leve favoritismo para o Cruzeiro, que também tem um bom time. Tem um time muito qualificado, mas o Cruzeiro joga em casa. E o Bahia jogando fora de casa. O Bahia melhorou muito a sua defesa. É um bom jogo. Bom jogo para se ver. Para quem gosta de futebol, vai ser um bom jogo. Sempre é um bom jogo ver o time do Bahia. Sempre. Sabe? Sempre. E pode acontecer qualquer coisa, mas eu dou um certo favoritismo para o time do Cruzeiro. Teremos no domingo também Vitória e Palmeiras. Não tem ninguém suspenso. O Palmeiras mudando as suas características. Já ficou nítido que mudou as suas características em relação ao time do Roger. O Vitória, se não estiver enganado, que contratou com a Pediane. Eu li alguma coisa, eu fiquei meio dúvida em falar entre esporte e Vitória, mas acho que é o Vitória que contratou o Carpegiani, se não estiver enganado. Não tem ninguém suspenso.
vai jogar lá na Bahia. É sempre um jogo complicado, independente do momento que o Vitória esteja vivendo. O Vitória está aqui, deixa eu dar uma olhada. Vitória está aqui com 19 pontos. Tem que ganhar. O Vitória está batendo na porta do G4. Se o Vitória perde, o Santos ganha ou empata, o Vitória entra na zona de rebaixamento. E vai pegar o Palmeiras, que está aqui em sexto lugar com 30 pontos. Ó, sexto lugar com 30 pontos. Ganhando, ele já encosta ali no Grêmio, já fica na parte de cima da tabela. O que eu falei do Cruzeiro? O Cruzeiro tem 25 pontos. Ele tem que fazer pontos. Então, Palmeiras vai jogar fora de casa. Acredito eu que ele vá com o time que ele vem jogando comumente. Com os 3 jogadores ali no meio, Moisés, Felipe Melo e Bruno Henrique. Johan ou William, Dudu e o Borja ali na frente. Deve ser isso. Com a zaga a mesma coisa. Ele pode fazer uma variação, se de repente dar uma oportunidade para o Scarpa, dar uma oportunidade para o Lucas Lima. Pode ser. Não acredito. Acredito que ele vá com esse time, até porque ele não tem como poupar e dar mais entrosamento a esse time. Lógico que o time do Palmeiras é mais forte, tem mais condições do que o time do Vitória. Porém, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas no futebol é lógico que o Palmeiras tem o favoritismo, mas o Vitória pode surpreender ali, a torcida empurrar e o Vitória conseguir um bom resultado. Até porque o Vitória necessita de um bom resultado. O Vitória está desesperado atrás de um bom resultado. O Bahia já está com 21 pontos. Já está começando. O outro lá da Bahia já está começando a se distanciar, já está com 21 pontos. Então, o jogo do Bahia também é importante, mas o do Vitória é muito mais que ele está beirando ali. Se ele perder, alguém ganhar, ele entra na zona de rebaixamento. E depois que entra, para sair é complicado. Teremos no Rio Botafogo e Atlético Mineiro. No Botafogo teremos Matheus Fernandes e o Marcinho suspenso. E o Atlético Mineiro teremos o Elias. Bom, o Atlético Mineiro, aqui ó, o Atlético Mineiro está em quinto lugar com 30 pontos. É um time que só está no Campeonato Brasileiro. Só está no Campeonato Brasileiro, igual o Inter. Nessa rodada é interessante. Dos 4 primeiros, 2 só estão no Campeonato Brasileiro. É justamente o primeiro e o terceiro. São Paulo e Inter só tem Campeonato Brasileiro agora. O foco é só esse. É uma vantagem. Os outros 2, o segundo colocado, que é o Flamengo, e o quarto, que é o Grêmio, estão se dividindo aí. O Flamengo continuou na Copa do Brasil, ainda tem um jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores e tem o Campeonato Brasileiro. Então, esse peso na balança pode fazer uma grande diferença no final para São Paulo e Inter. Então teremos Botafogo e Atlético Mineiro. Bom, o Botafogo passou, de fato, fez um brilhante jogo aqui no Rio, passou de fase da Sul-Americana, está nas oitavas de final. Vai ter um jogo complicado contra o Bahia pela Sul-Americana, complicado, encardido, mas o time fez um bom jogo. É um bom início de trabalho do Zé Ricardo no Botafogo. Os jogadores já fizeram elogios rasgados ao Zé Ricardo. Isso dá a entender que eles não entendiam direito o Paquetá, pode ser. Fizeram um elogio rasgado. E eu falei aqui no primeiro jogo do Botafogo com o Zé Ricardo. Eu falei, você já vê um Botafogo diferente. Tu já via o time do Botafogo postado no primeiro jogo. O time contra o Ceará. Você falou, o time do Botafogo está diferente. O time do Botafogo está diferente. O Zé Ricardo já deu uma arrumada ali. E realmente isso aconteceu. O time está embalado. Moral lá em cima. Não vai ter o Matheus Fernandes. Vai ter que colocar alguém aí no lugar do Matheus Fernandes. Pode ser o Bochecha, ele pode colocar o Jean, sei lá. Pode entrar com algum outro
algum outro volante ali. No lugar do Marcinho vai ter que colocar um outro lateral, ali, que o titular é uma Marcinho, lateral direito, vai entrar com outro lateral ali. Faz falta o Matheus Fernandes e o Marcinho, vai fazer falta. No meio do Atlético tem o Elis, que faz falta, mas consegue suprir. Então o Botafogo vai jogar em casa com a necessidade de ganhar também, porque o Botafogo está no meio da tabela. Se perder, ele fica muito próximo do G4. Ele está muito mais próximo do Z4 do que do G4. Então, se perder, ele fica perigosamente batendo na porta do Z4. E o Atlético Mineiro, que só tem o Campeonato Brasileiro, ele tem que fazer um papel melhor. Porque ele tem um elenco bom. Tem um elenco bom. Só que o até também oscila muito no campeonato e na partida. Vai jogar fora de casa contra o Botafogo, que está empolgado. O Atlético tem um contra-ataque muito rápido, o Botafogo tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. O Atlético tem que abrir o olho com o Botafogo, porque o Botafogo tem uma bola aérea muito boa. Vai ser um bom jogo, um bom jogo. O Botafogo tem um problema de criação, mas ele já entrou com o Renatinho no jogo da Sul-Americana para dividir com o Valência ali a criação, já dá uma melhorada, já dá uma outra mexida, já tem algum outro jogador pensante ali naquele meio de campo. O Atlético tem um bom time, mas parece que falta alguma peça ali para dar uma engrenada nesse time do Atlético. E que, da mesma forma que São Paulo Internacional, só está jogando o Campeonato Brasileiro. Então, tem que aproveitar para chegar mais na frente. Teremos América Mineiro e Fluminense. O América Mineiro vem fazendo um campeonato aí, vinha fazendo um campeonato mediano, só que está começando a cair muito, está começando a descer pela tabela. América Mineiro também, igualmente, ó, o Botafogo está com 22, o América Mineiro está com 21 pontos, junto com o Bahia, junto com o Chapecoense, um ponto acima do Sport, está ali em 11º lugar. Quem está fora da zona de rebaixamento é o Vitória, que tem 19. Se o Vitória ganha o seu jogo, passa o América Mineiro. Ou seja, os times que estão do 9º para baixo, que é o Fluminense, que estão com 22 pontos, todos esses têm que jogar para ganhar, porque se perder, eles vão ficar muito próximos ao Z4. Então, América Mineiro e Fluminense empolgada aí pela classificação na Sul-Americana. Do Cruzeiro, esqueci de falar, parabéns ao Dedé, muito merecida a convocação, é o melhor zagueiro brasileiro, coloco ele e o Jeromel, são os monstros. Fluminense, a gente vai até fazer um vídeo depois, pode ter algumas mudanças aí em relação ao Campeonato Brasileiro, de quê? Em relação a voltar os 3 zagueiros. Marcelo Oliveira viu que a zaga do Fluminense com 2 zagueiros de vez em quando pede para sair, né? Então ele já colocou na Sul-Americana 3 zagueiros. Ele pode continuar. Eu prefiro o Fluminense com 3 zagueiros. Vou ser bem sincero. Eu não confio no Gum, tá? Não confio no Gum. Então, eu liberaria os laterais que têm qualidade no Fluminense. O América Mineiro, eu vi os 2 últimos jogos do América Mineiro, não gostei, caiu muito de produção, um time muito embolado, um time meio todo mundo corre, todo mundo quer fazer tudo, fica meio sem tática. Eu não gostei. E tem que ganhar. O América Mineiro tem que ganhar. Senão o América Mineiro vai começar a bater na porta do rebaixamento. É um jogo direto. América Mineiro e Fluminense. Eles estão ali, ó, iguaizinhos pontos. Teremos o líder São Paulo jogando com a Chapecoense. São Paulo completo, empolgado, apesar de ter perdido nos pênaltis e ser desclassificado sul-americano. Agora o São Paulo é um dos grandes, já era, agora é um dos grandes favoritos de ser campeão brasileiro, porque só está no Campeonato Brasileiro. Vai focar só no Campeonato Brasileiro. E isso no final pode fazer uma grande diferença em relação à preparação física. Então, São Paulo está empolgado, deve estar com o estádio cheio para terminar o primeiro turno em primeiro lugar, para ser campeão no primeiro turno. Vai jogar com a Chapecoense, que, como eu falei, não é o mesmo time do ano passado,
time mais fraco. Sinceramente, acredito que nesse jogo, igual o jogo do Inter, eu acredito que nesse jogo aí, São Paulo é grande favorito. Penso eu que se der até o empate vai ser zebra. Vai ser zebra. Pode acontecer qualquer coisa, mas sinceramente não acredito que a Chapecoense, pode ser jogando com todo mundo atrás, o São Paulo batendo. São Paulo jogou contra o Colón da Argentina aqui, o Colón jogou todo atrás e o São Paulo não conseguiu fazer gol. Então, de repente, vai fazer a mesma coisa, vai jogar os 11 lá atrás, bumba meu boi, ficar os 90 minutos tirando bola dentro da área, de repente consegue um empate. Para a Chapecoense vai ser bom. Ela também está ali naquele meio da tabela. Se perder, também pode ficar perigosamente na zona de rebaixamento. A Chapecoense está com 21 pontos também, igual a Bahia e América Mineiro. Então, é um jogo onde a Chapecoense tem que tentar fazer um ponto, mas, sinceramente, eu acredito que São Paulo consiga essa vitória. São Paulo tem o seu jogo, seu estilo de jogar, que alguns não concordam. Eu não gosto muito, já falei, mas é um estilo de jogo. Vi até no Fox Sports alguns comentaristas falando que adoram o estilo do Cruzeiro, o estilo do São Paulo, o estilo do Inter. Não gostam como o Grêmio joga, como o Flamengo joga. Ou seja, cada um... Porque ele prefere um time que se defenda muito bem. Eu vi no Fox Sports ele falando, eu prefiro um time que tem uma defesa muito boa e um ataque mais ou menos. É a característica. Eu prefiro um time que tem um ataque bom. Porque um ataque bom coloca medo o time adversário. Mas cada um, o seu ponto de vista, ele tem lá seus pontos de razão também. A gente não está aqui para discutir com isso. Mas São Paulo e Chapecoense, acredito sinceramente que dê São Paulo. E na segunda-feira, fechando, temos Vasco. Sem o Jorginho, agora com o Valdir Bigode. Estava demorando muito para ele entrar. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Contra o Ceará, que melhorou muito da parada da Copa para cá, melhorou muito, tá precisando fazer ponto. O Vasco também tá precisando fazer ponto, porque o Vasco tá aqui, ó, em 15º lugar com 19. O Ceará tá com 16. Se o Ceará ganha, empata com o Vasco em número de pontos. Se o Vasco perde pro Ceará em casa, ele pode cair na zona de rebaixamento. Se o Santos ganha e o Vasco perde, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento. Tudo bem que o Vasco tem ali jogos a menos, mas já entra na zona de rebaixamento, já fica mais complicado. Bom, então termina na segunda-feira com esse jogo aí, o Vasco e Ceará. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acredito, até por uma empolgação dos jogadores, de repente, aí, com o Valdir Bigode, oportunidade, que isso já estava na cara que ia acontecer, o Valdir Bigode assumir o time provisoriamente, uma questão política. Então, faz que o Ceará coloca um certo favoritismo para o time do Vasco, até porque precisa ganhar também igual o Ceará. Então, meus amigos, essa foi aqui um pacotão, um resumão da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar esse sábado. A gente vai tentar ver alguns jogos, fazer o pós-jogo desses jogos aí. Não vai dar para fazer todos, não dá para me fazer pré-jogos de todos os times, por uma questão de tempo. Mas eu conto com a participação de todos. Vejam aí o vídeo, coloque seu comentário. E a gente aqui vai batendo aquele papo que a gente vem batendo sempre. Obrigado aí a todos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê seu like. Resenha com Magalhães também no Facebook. Coloque sua pergunta no Facebook que a gente responde. E tamo junto. Obrigado a todos. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.